de nós, para que o Espírito Santo hoje possa dignificar as ações poderosas na vida desse seu filho, para que hoje, Senhor, ele comunique a sua voz no meio de nós. Vem, Espírito Santo de Deus, comunica nesse teu filho todo o teu querer para o seu ministério. Vem, Espírito Santo, hoje derrama poderosamente o Espírito Santo. Vem, Espírito, e sopra na vida deste teu filho, gerando as graças, as unções necessárias para que ele hoje seja a tua voz no meio de nós. Derrama, Senhor, o teu Espírito. Derrama, Senhor, a tua unção. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, com todo o teu coração reze conosco. Ave Maria. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Então, como o Denis falava, meu nome é Edson. Eu hoje coordeno a renovação carismática na Arquidiocese de Curitiba. Eu ontem, conduzindo o retiro com os coordenadores de grupo de oração, nós estamos em retiro desde sexta-feira. Nós temos feito os retiros para coordenadores de grupo de oração, começando sempre na sexta-feira, terminando aos domingos à tarde, como era antigamente. A Renovação Carismática sempre fez retiros assim, e por algum motivo ao longo da história nós acabamos parando de fazer e retomamos isso em Curitiba, né? Então fica todo mundo lá, de sexta até domingo. E ontem, conversando com eles, eu falava que eu não sei por que eu sou o coordenador arquidiocesano da Renovação Carismática de Curitiba. Quando o Papa Francisco foi eleito, a sua primeira fala, quando ele saiu na sacada, ele disse assim: cabe ao conclave eleger um bispo para Roma. E dizia o Papa: só que os meus irmãos resolveram escolher um bispo, né, para Papa lá do fim do mundo. Eu falei a mesma coisa ontem em Curitiba. Me escolheram literalmente do fim do mundo. Você conhece uma cidade chamada São Gonçalo dos Campos? Não é São Gonçalo do Rio de Janeiro, é São Gonçalo dos Campos. Não conhece, porque não está no mapa, né? Então, eu literalmente vim do fim do mundo, né, para São Gonçalo dos Campos. Fica na Bahia. É uma cidade linda, pequenininha, né, uma cidade aconchegante. E literalmente eu fui escolhido do fim do mundo para coordenar a renovação carismática na Arquidiocese de Curitiba. Bom, não cabe a mim falar com vocês sobre parte técnica, porque seria vergonhoso para mim mexer com isso, né? Eu dou minhas cacetadas, mas não tanto quanto vocês. Cabe a mim uma palavra profética, uma palavra inspirada por Deus, porque a renovação carismática católica, ela é, antes e acima de tudo, um grande serviço à igreja. E os seus movimentos, os seus ministérios, aquilo que os ministérios realizam como movimento, eles são nada mais do que um grande serviço prestado à igreja, né? Então, eu louvo muito a Deus por estar aqui com vocês. Louvo muito a Deus por esse ministério de comunicação. Se tem uma desgraça que acompanha a humanidade, é a falta de comunicação. Eu não preciso discorrer sobre isso com vocês. Ou a falta de comunicação, ou a comunicação mal feita, né? A história, um dia desse, uma festa de um padre amigo nosso, tanta coisa para se postar no Facebook, postaram bem na hora que o padre estava com um chopp na mão, né? E aí o povo fala o que quer, né? Nem se sabe se o padre estava bebendo de fato ou pegou de brincadeira. Depois eu até fiquei sabendo que foi no momento de brincadeira, ele pega a caneca de chopp, alguém tira a foto, põe no Facebook. No outro dia os paroquianos estavam
indignados porque a paróquia tem um trabalho contra o alcoolismo. Então, a comunicação mal feita também, né? Bom, acontece. Quem trouxe a Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 7. São João, capítulo 16, versículo 7. Amém? São João, capítulo 16, versículo 7. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós não me vereis. Ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá do que ouvi e anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Eu falo e você repete: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e vos anunciará as coisas que virão. Porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Meus irmãos, eu quero começar com vocês falando sobre esse contexto. Então, quando Jesus ele vai fazer referência ao Espírito Santo, que nós o receberemos de fato na solenidade de Pentecostes, domingo que vem, então, uma das primeiras coisas que Jesus ele vai dizer é que o Espírito Santo ele convencerá o mundo a respeito da verdade. Convencerá o mundo a respeito da verdade, né? Pilatos, conversando com Jesus lá no pretório, questionou, né? Mas o que é a verdade? O que é a verdade? Porque Pilatos também tinha as suas verdades. Pilatos acreditava em várias coisas. E uma das coisas que Pilatos acreditava era no poder que ele tinha, no suposto poder que ele tinha. Poder esse dado pelos homens, poder esse feito de conchavos, né? Porque tinha medo do imperador, porque tinha medo disso, tinha medo de perder o cargo, tinha medo de perder o dinheiro que recebia. Então, era uma verdade de conchavos. E no reino de Deus não existe conchavos, né? Qual a diferença básica de Jesus para Pilatos, né? E Jesus, quando Pilatos disse para ele, você não sabe que eu tenho poder para te livrar disso? Disse Pilatos para Jesus. E Jesus olhou para ele e disse, você não teria poder algum se não fosse dado pelo meu Pai. Então, o poder de Pilatos, então essa é a diferença de Jesus para Pilatos. O poder de Pilatos era um poder feito na base de conchavos. Era um poder feito à base de contrato, à base de um dinheiro que ele ganhava, à base de um título, feito à base de um nome suposto, né? O poder de Jesus era o poder da verdade, uma verdade que incomodava, uma verdade que libertava, e a verdade incomoda. A verdade liberta. E ela liberta porque ela incomoda. E incomoda porque liberta. Então, quando Jesus ele vai se fazer essa referência ao Espírito Santo, ele vai dizer que o Espírito Santo convencerá o mundo a respeito da verdade. E aqui existe uma palavra maravilhosa, convencerá. Nenhum de nós tem o poder de convencer sobre nada. Nenhum de nós tem esse poder. O poder de convencer, ele está na manifestação de Deus. Por mais entendido que nós sejamos,
por mais estudados que sejamos, faculdades e tudo mais, nenhum de nós tem o poder de convencer da verdade. Nós podemos convencer as pessoas a respeito de situações, a respeito de Facebook, a respeito de Twitter, Instagram, a internet como um todo, mas o poder de convencer da verdade, ele só se manifestará quando ele vier direto do coração de Deus para o seu coração. E qual é o canal de comunicação para isso? Quando se fala em comunicação, e eu rezava essa semana bastante por vocês, eu não sei porque que eu fiz isso, porque eu não consigo ler. Eu tento fazer esquema, é uma coisa que não funciona comigo. Aí eu ponho uma salada de coisa, que aí quando eu começo a falar, eu não entendo o que eu escrevi. Porque eu misturo tanta coisa, né? Então, enfim, aqui tem uma salada de coisinha que se eu me lembrar, eu esqueço de ler. Quando eu acabo a pregação, eu falo, nossa, agora tinha que ler alguma coisa. Então, nós precisamos entender que quando se fala em Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Para mim, a tradução mais perfeita do Espírito Santo, ele é o comunicador. Quando a palavra lida nesse momento, e eu quero que você preste muita atenção naquilo que está escrito aqui, olha que dados interessantes. O Espírito Santo não falará por si mesmo, dirá o que ouvir e vos anunciará. Quer dizer, aqui eu mudo a palavra anunciará, vos comunicará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará e vô-lo comunicará. Não existe comunicação dentro da RCC se eu, comunicador, não tenho contato com quem comunica. O Espírito Santo é quem comunica, meus queridos. O Espírito Santo é quem comunica. E o que eu falo da comunicação, eu poderia falar para qualquer ministério. Eu pregava para os coordenadores de grupo de oração da minha diocese ontem, falando isso. Não tem como ser um bom coordenador de grupo de oração se você não tem contato com quem comunica a verdade. Quem comunica a verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o grande canal que tira do coração de Jesus e leva para o meu coração, para que eu leve para o coração do outro. E é por isso que muitos grupos de oração, e aquilo que eu esqueci o nome dele, que falou aqui por último, que o Fernando falava, dos grupos de oração vazio, etc, etc, etc. Eu não posso acreditar que o Espírito Santo que soprou na igreja, que criou essa obra maravilhosa, ele quer que os nossos grupos se acabem. Escutei um dia desse de uma pessoa, que eu não vou citar o nome, evidente, uma pessoa conhecida, que muitos de vocês devem conhecer, né, que foi um tempo, que houve um momento, não houve um momento, eu não aceito isso, porque o Espírito Santo é o mesmo. Existem países da Europa que a renovação carismática virou um fato histórico. E já se conta em alguns países que houve um movimento chamado Renovação Carismática Católica, que aglutinou pessoas, existiam grupos de oração. Gente, existem países que a renovação carismática virou um fato histórico. E virou fato histórico por quê? Virou fato histórico porque perdeu-se o contato com quem comunica. E quem comunica é o Espírito Santo. Só ele tem o poder da verdade. Só ele tem esse poder. Sabe? Eu tenho falado isso e muita gente não gosta quando eu falo, mas quem prega a palavra não pode se preocupar com quem gosta, com quem não gosta. Eu tenho falado isso. Eu vejo que graves problemas, a renovação carismática tem vivido graves problemas, e não é só em Curitiba. Eu viajo por esse Brasil inteiro pregando. Eu estava há 2 semanas na Bahia, estava em São José do Rio Preto e viajando em missões pela Canção Nova ou pela renovação carismática. E são problemas comuns que têm acontecido pelo Brasil inteiro. Problemas na ordem da sexualidade. Me desculpe, tem que falar sobre isso, querido. Sabe? Problemas em ordem de afetividade, famílias sendo destruídas. Sabe? Problemas de ordem política. Porque quando se fala em política, e o Júlia está aqui comigo, e está sempre comigo, e quando se fala de política, tem gente que se arrepia dentro da igreja. Se arrepia, começou a falar de política. Sabe, gente, o grande problema que eu vejo, e aqui eu falo com tranquilidade no meu coração, e não quero que você se ofenda, e preste atenção nisso. Eu sou de um tempo que pregação doía no coração. O Luiz César, que vocês conhecem,
nós fizemos o congresso nosso da Renovação Carismática de Curitiba. O Luiz César fez uma pregação tão dura, mas tão dura, que eu virei para o Jaci, irmão Dona Zé, e falei: Jaci, eu vou sair correndo desse lugar. Doeu, uma pregação que doeu no meu coração, doeu, e as pessoas choravam. Eu tenho sentido saudade de pregação que dói. Eu sou de um tempo que pregação doía, e a gente saía chorando. Aí depois apareceu aí um tempo onde, olha, Ed, você pode pregar no meu grupo, mas pega leve, tá? Pega leve. Gente, as pessoas têm sede da verdade. Enquanto nós pegamos leve, a Anitta, que canta aquela musiquinha, prepara, que agora é hora, né? Essa mesma Anitta fez uma versão para Camisinha, e que aparece na Rede Globo em horário nobre, em qualquer emissora, e as nossas crianças escutam ela cair em cima de uma cama, toda reganhadinha, e dizendo: prepara, que agora, lá, é poderosa, dizendo que a tal da camisinha é poderosa, e ninguém se escandaliza, cara, e ninguém se escandaliza, sabe? Então, a minha comunicação, a nossa comunicação tem que ser profética, e eu tenho que estar disposto a pagar o preço dessa comunicação. Então, eu tenho sentido saudade de pregações que falem a verdade. Parou-se de pregar sobre sexualidade, e eu tenho visto escândalos sexuais constantemente na igreja. Eu tenho visto escândalos verdadeiros, gente, sabe? Então, a nossa comunicação, ela precisa ter contato com o comunicador. Eu preciso ter contato com o comunicador, que é o Espírito Santo. Só Ele pode me convencer da verdade, porque toda a verdade vem do coração de Jesus. Toda a verdade brota daquele coração e vem para o meu coração. Sabe? Ele comunicará, ele anunciará, ele dirá do que é meu. Jesus está dizendo, ele vai dizer do que é meu. Ele vai tirar do que é meu. E a verdade liberta. Eu conversei com uma pessoa, não vou dizer o local, evidente. Conversei com uma pessoa muito importante, uma pessoa de liderança forte, que caiu numa situação difícil, dolorosa, um pecado grave, assim, uma coisa gravíssima. Eu fui atender esse irmão. Ele não queria conversar comigo, eu falei: não, vou e vamos conversar. E depois daquela conversa, onde eu acolhi, botei aquele irmão no colo, falei: cara, vamos lá, eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Quero ajuda, eu vou te ajudar. Então, acabou aquela conversa, ele olhou para mim e disse assim: pois é, eu vim aqui esperando uma coisa e a outra. Eu falei: eu sei, você pensou que eu ia te arrebentar, né? Ele falou: pensei que você ia acabar comigo. Eu falei toda a verdade, inclusive, eu falei para essa pessoa, eu pedi o ministério dela, falei assim: olha, irmão, faz um tempo de silêncio por você. Expliquei tudo, a pessoa não, em outras palavras, eu puni a pessoa, eu castiguei a pessoa, e essa pessoa virou meu amigo. Eu não deixei de falar a verdade, acolhi, falei a verdade sem precisar machucar o irmão. Essa comunicação só o Espírito Santo é capaz de nos dar, só ela. Não é bondade, não é porque eu sou uma pessoa boa, não é porque, o Edson, aqui o Edson. E qual o grande desafio que eu percebo para vocês? Primeiro, comunicação interna, depois comunicação externa. 2 grandes desafios para o Ministério de Comunicação. No site da RCC, está escrito da seguinte forma: o Ministério de Comunicação da RCC tem como objetivo anunciar o senhorio de Jesus. Isso aqui está escrito no site da RCC Nacional. Tem como objetivo anunciar o senhorio de Jesus em todas as instâncias, mostrar, semeando a cultura de Pentecostes. Dentro da renovação carismática, é um ministério de serviço. De serviço. Gente, o grande desafio que eu vejo é esse. O Ministério da Comunicação é aquele que serve a todos. É o ministério da humildade. É um ministério que serve a todos, que está ali para servir a todos. E muitas vezes não vai aparecer, porque todo mundo lembra do pregador. Todo mundo comenta: nossa, o Denis arrebentou na pregação. Coisa, o Hugo cantando, me arrepiava todo quando ele cantava. Nossa, né?
Nossa, que coisa linda. Nossa, aquela pessoa que conduziu a oração. Nossa, o momento do batismo no Espírito foi lindo. Eu chorei, eu repousei no Espírito, eu caí, me desmanchei. E a comunicação? Né? A outra, né? Quem que agradece? Alguém, né? Às vezes agradece, né? Não vou falar assim não, porque seria uma maldade, né? Mas a comunicação fica escondida, não é? Todo mundo, o pregador, né? Chora na música. E a comunicação? E aqui está a graça, porque é aí que se manifesta o Espírito. Porque quando o profeta, irmão, o profeta queria ver Deus, o profeta Elias queria ver Deus, e se escondeu lá na caverna e ficou lá quieto. Aí veio um terremoto, Deus está aí. Deus não estava no terremoto. Aí depois veio o fogo. Deus deve estar nesse fogo aqui. Tá queimando. Não, Deus não estava no fogo. E tem mais um que eu não lembro. Lembra? A tempestade. Veio uma tempestade. Deus está na tempestade. Não estava. Aí de repente veio uma brisa leve que passou no rosto do profeta. E ele disse: Deus aqui está. Esse é o ministério de comunicação. No silêncio, muitas vezes, escondido ali, sei lá, transmitindo, quietinho, sentado ali, fazendo alguma coisa, naquele cartaz que faz, naquela pressão, faz o cartaz, o evento vai acontecer. Eu gostei desse negócio de 3 meses que ele falou. Põe ordem, né? Sabe, aquela pressão. Eu nunca vi num evento ninguém agradecer ao Ministério de Comunicação. Queremos aqui agradecer ao pregador, queremos agradecer ao Ministério de Música, queremos agradecer às cozinheiras e queremos agradecer ao Ministério de Comunicação. Eu nunca vi, pode ser que já aconteceu, pode ser um pecado meu falar isso aqui. Eu estou há 23 anos na Renovação Carismática, eu nunca vi, Edson. Se você já viu, amém, né? Eu nunca vi. Né? Seria uma novidade para mim, inclusive. Né? Assim, eu nunca vi. Então, a experiência, essa experiência do Deus que passa no silêncio, porque a comunicação ela acaba sendo silenciosa, ela não é barulhenta. Depois, no site, ainda está escrito, então, Ministério de Serviço, que tem como objetivo dinamizar, organizar, efetivar a evangelização através dos meios de comunicação, bem como ser responsável por toda a divulgação, cobertura de eventos, etc, 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 etc. Dinamizar, divulgar, e assim vai. Aquilo que eu falava da verdade. As pessoas costumam dizer que a verdade dói, que a verdade incomoda, isso é fato. Porque a verdade não tem maquiagem. A verdade não tem maquiagem. Eu me angustio com os nossos comunicadores. Eu estou sendo bem sincero agora. Agora estou falando de quem está de fora. Eu me angustio. Eu me angustio com algumas posturas nossas. E eu posso falar sobre isso, né, pelas minhas andanças. Eu me angustio por aquilo que comunicamos. Eu penso que Deus não nos quer só fazendo cartaz. Deus não nos quer só postando belas mensagens. Eu penso que Deus não nos quer somente transmitindo algum evento, alguma coisa, como nesse momento acontece. Eu penso que Deus, Ele quer que o Ministério de Comunicação, ele avance muito mais. Aí, eu volto ao Evangelho. Convém a vós que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá, disse Jesus. E quando o Espírito vier, ele comunicará ao mundo a respeito da verdade. Agora, eu, comunicador, tenho feito contato com o Espírito Santo? O Papa Francisco, no dia 22 de maio agora, faz uma semana mais ou menos, 2 semanas quase, ele celebra a missa na Casa Santa Marta, todas as manhãs. E naquela missa ali tem padres, tem bispos que estão de viagem, que passam por ali. E eu fiquei assim, assustado, não sei se vocês viram a homilia do Papa daquele dia. O Papa disse assim, falando sobre o Espírito Santo. O que é que o Papa falou? Ele dizia o seguinte, isso para padres e bispos. Ele perguntou, quem de vocês reza
diariamente ao Espírito Santo. Na mesma hora, ele brincou dizendo, por favor, não levantem a mão, porque o Espírito Santo é o grande esquecido. O Papa falou isso para padres e bispos. Ele não falou para a renovação carismática, ele não falou para leigos. A referência principal foi padres e bispos que estavam ali. Há 30 anos atrás, que muitos de vocês nem tinham nascido, Padre Jonas Abib rodava esse Brasil dizendo o seguinte: é preciso pedir o Espírito Santo todos os dias. E quando esse Padre Jonas falou isso a primeira vez, apanhou, e foram anos apanhando, foram anos recebendo pancada da igreja, bispos criticando, Assembleia da CNBB metendo pau nele, e o Papa bradava isso, e o Padre Jonas falava isso há 30 anos atrás. Em 1994, foi lançada a primeira versão do novo Catecismo da Igreja Católica pelo Papa João Paulo II. Quando no Catecismo da Igreja Católica está escrito aquela oração, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, vocês conhecem, né? Se você pegar no seu catecismo, depois da oração, lá embaixo, com letras pequenas, está escrito assim, isso coisa de João Paulo II, é preciso implorar o Espírito Santo todos os dias, sobretudo antes ou depois de qualquer coisa importante a ser feita. Há 30 anos atrás, Padre Jonas gritava para o mundo, é preciso implorar o Espírito Santo todos os dias. Em 1994, o Papa João Paulo II deixa registrado no Catecismo da Igreja, vira doutrina da Igreja Católica. E agora, em pleno 2014, o Papa Francisco diz, quem de vocês reza o Espírito Santo todos os dias? Por favor, não levantem a mão, porque o Espírito Santo é o grande esquecido da história. Gente, é o Papa que tem falado isso. O Espírito Santo tem sido o grande esquecido da história, o grande esquecido da nossa vida, o grande esquecido da nossa caminhada. E se eu não tenho comunicação com aquele que comunica a verdade, como que a verdade será comunicada? Você está me entendendo, irmão? Se eu não tenho contato com aquele que comunica a verdade, como que a verdade vai ser comunicada? Nós comunicaremos nossas verdades. Comunicaremos nossas verdades ou falsas verdades. Comunicaremos coisas lindas, mas coisas que não convencerão o mundo a respeito da verdade. Por fim, no mês de janeiro, eu realizei um projeto, escrevi um livro chamado Uma Ajuda que Vem do Alto. A ajuda que vem do alto. Aí eu fiz um teste. Eu tenho uma amiga muito chata. Mas pensa numa pessoa chata, mas chata assim, põe um negócio meio elevado. Ela é uma advogada chatíssima que mora em Brasília. Eu falei, bom, eu vou mandar para ela. Peguei, falei assim, Isabela, você pode dar uma olhada no livro? Ela, posso. E eu sabia que ela desce a marreta mesmo, meu nego. Se o negócio for feio, ruim e tal, ela mandei para ela. Isso foi de manhã, passou a tarde nada, a noite nada. No dia seguinte eu estava angustiado, eu vou ligar para ela. Eu liguei para ela, desculpa, eu não liguei para você que eu estava ocupado, tive audiência, não sei o que, não sei o que. Ela é bem estressada, assim. Falei, e aí, leu? Ela, li. Eu falei, e aí? Ela falou assim, você escreveu sobre o óbvio. Eu fiquei mudo assim no telefone. Tá, isso é bom ou ruim? Ela falou, Edson, preste atenção numa coisa. As pessoas, e aqui vale para você, meu irmão. Ela disse assim, Edson, o grande problema nosso, por favor, preste atenção no que eu vou falar. O grande problema nosso é que a gente parou de falar sobre o óbvio. Nós achamos que todo mundo sabe tudo. Ela disse, Edson, e as pessoas não sabem tudo. E mesmo quando sabem tudo, aquilo que é feito sobre a inspiração do Espírito realiza uma novidade no coração de quem vê ou de quem lê. E eu fiquei de cara. O que é? E realmente tudo que eu escrevi é muito óbvio. É muito óbvio.
Eu começo o meu livro com uma oração que eu fiz no momento de grande sofrimento. No momento onde eu perdi as forças e não tinha força para fazer nada. Era uma madrugada. E a única coisa que veio no meu coração foi: pede o Espírito Santo. Porque tem uma coisa que eu jamais deixei de fazer na minha vida, e graças a Deus, é pedir o Espírito Santo. Eu não sei rezar de outra forma, gente. Eu sou bem bitolado. Você pode me pedir uma oração, me pedir um conselho, eu vou escutar você com todo amor. E eu nunca rezo pelo que as pessoas pedem. Eu peço o Espírito Santo. E naquela madrugada eu me ajoelhei e falou: por favor, Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Cuida das situações e das pessoas que eu não posso cuidar. Porque eu senti que naquele momento da minha vida eu perdi o controle de tudo. E que eu não tinha mais o que fazer. Existem momentos na vida, preste atenção. Existem momentos na vida que você só tem a contar com Deus. Que só um milagre vai mudar a tua vida e a tua história. Não estou falando do seu ministério, estou falando da sua pessoa agora. Eu não sei o que está acontecendo com você. E eu rogo a Deus que você passe por esse momento. Não é praga não, tá? Mas eu rogo a Deus que você passe por essa experiência. De se sentir sem nada, totalmente vazio. E depender de um milagre. E eu fiz essa oração bem simples. Espírito Santo, vamos repetir? Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer. Vai onde eu não posso ir. Cuida das pessoas e das coisas que eu não posso cuidar. Será que o seu ministério não precisa disso? Ir aonde você não pode ir. Está aqui o grande desafio, meu querido. Existem lugares, você pode ter o melhor equipamento do mundo, você não vai conseguir ir. Existem pessoas que nós não teremos o poder de mudar. Existem situações que não vão ser transformadas, a menos que você esteja pleno do Espírito. Isso é profetismo, querido. Isso é ser profeta na comunicação. E para encerrar, e trazendo mesmo como testemunho, eu tenho ensinado essa oração para muitas pessoas. Para muitas pessoas por onde eu tenho viajado. E eu tenho visto o Espírito Santo realizar milagres. Eu tenho visto o Espírito Santo realizar maravilhas. Quero contar um testemunho para você. Peço que você fique de pé. Eu quero chamar aqui o Laertes e o Jura. Eu quero contar esse testemunho aqui do lado de vocês, porque eu também quero pedir a Deus por vocês. Sabe, meu querido, eu estava pregando um retiro. Acho que o Jura já ouviu essa história. Se não ouviu, vai ouvir então pela primeira vez. Eu estava pregando um retiro em Cuiabá. Era um retiro grande, umas 3.000 pessoas, não lembro. Era muita gente assim. E era um momento de grande clamor, de manhã, como agora. Clamando o Espírito Santo, clamando o derramamento do Espírito Santo, que o Espírito Santo fosse derramado, vem o Espírito Santo. Acabou aquele momento, teve intervalo, teve a segunda pregação, teve intervalo do almoço e eu ia fazer a pregação à tarde. Quando eu fui pregar à tarde, peguei o microfone, uma mulher entrou assim, veio, falei: eu preciso falar, toda agitada assim. Eu nunca faço isso. Esse negócio da testemunha é um perigo, né? A pessoa que vai falar um minutinho, fala 10, 20, 30. Mas no meu coração, uma voz me disse assim: deixa essa mulher falar. Preste atenção, isso é fato, verdadeiro. Aquela mulher pegou o microfone e contou a seguinte história: que no momento da manhã, quando nós estávamos clamando o Espírito Santo, e nós estávamos pedindo que o fogo do Espírito Santo descesse, ela disse que deu uma coisa nela, e ela gritava, e ela não conseguia parar de clamar o Espírito Santo, e ela dizia: vem Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer, vai onde eu não posso ir, cuida das pessoas que eu não posso cuidar. E ela disse que naquele momento, eu falei, eu não lembro disso, inspirado por Deus certamente, lógico, né? Disse que eu falei assim: tem uma mãe no meio de nós. Olha que maravilha, gente. Olha o poder da comunicação do Espírito Santo. Olha a verdade como é comunicada.
Ela disse que eu falei, tem uma mulher no meio de nós que o filho dela está numa boca de fumo agora. Estende a mão e pede que esse fogo queime o teu filho. E ela disse que ela pulava, feito louca, e ela imitando, ela disse que pulava, estendia e gritava, vai Espírito Santo, vai. Ela disse assim, gente, eu achei que eu estava louca. E um monte de gente em volta de mim me olhava. Ela disse assim, certamente muitos de vocês me julgaram, eu não sou louca. Ela falava isso. Aí ela disse o quê? Que antes da oração acabar, uma pessoa chegou lá e falou assim, corre para o hospital, que o teu filho foi internado. Ela disse, isso é mentira, mataram ele. E não estão com coragem de me dizer. Deram um tiro nele, está morto. Correu para o hospital. Chegou no hospital, 2 médicos, 3 enfermeiras e uma confusão no hospital danada. Uma confusão. Diz que o menino gritava, pulava e eles iam amarrar o menino. E disse que ela falou assim, ela ficou olhando aquilo e os médicos falaram, olha, nós já demos 2 injeções disso, nós já demos aquilo. Era para esse menino estar desmaiado. Ela disse que olhou, ela lembrou da oração. Ela disse, doutor, deixa comigo, agora é comigo. Diz que colocou a mão no peito do filho dela e disse, queima mesmo, Espírito Santo. Aí disse que o filho dela gritava, mas está queimando, mãe, está queimando tudo aqui dentro, mãe. E disse que ele gritava o hospital inteiro, e ele gritava, está queimando, mãe, está queimando. Diz que ele gritava, eram uivos, e ela gritava, queima mais, Espírito Santo, queima tudo. E ele dizia, mas está queimando, mãe. E ela, queima mais, Espírito Santo. E ele, puf, desmaiou. Diz que de repente ele voltou. Depois de uns 3 minutos ele voltou. O que está acontecendo aqui? Normal, sem efeito nenhum de droga. E 1 ano depois eu recebi notícias. Ele nunca mais voltou para as drogas. Nunca mais. Nunca mais. Meu irmão, a minha conversa é muito simples. O que você comunica tem que ter unção do Espírito. É o Espírito que traz a unção direto do coração de Jesus. Se você não se tornar amigo do Espírito Santo nesta manhã, e aqui eu falo para todos nós, eu queria ir pertinho de cada um, mas eu não vou fazer isso porque não dá, o tempo não permite, o chefe já está mandando encerrar, já faz mais de 10 minutos. Então, eu quero que você olhe para mim, por favor, porque eu não posso olhar para todos. Se você não tiver contato com um comunicador, você pode ser um excelente comunicador. Você pode ter qualquer faculdade. Você pode ter doutor em Facebook, notebook, padbook, diabo book, inferno book, céu book, o que você quiser. Você não vai comunicar a verdade. Você vai ser elogiado por ser técnico, por ser maravilhoso, por ser uma pessoa calma, por ter o dom de ensinar a mexer em todas as redes sociais do mundo. Mas vai te faltar uma coisa, comunicar a verdade. Deus não te chamou para ser da renovação carismática, para simplesmente ser um bom fotógrafo. Está cheio de fotógrafo melhor do que você. Deixa eu ser verdadeiro com você. Cara, tem muita gente mais capaz do que eu para coordenar Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná. E Deus me tirou do fim do mundo para coordenar essa diocese. Tem gente melhor do que eu, não sou burro. Eu sei do que eu estou falando. Eu não sou uma pessoa que me menosprezo, não. Eu sei me valorizar. Eu não tenho esse negócio de complexo, de inferioridade, essas besteiras que muita gente carrega, não. Eu sei o meu valor, mas eu poderia dar uma lista de 10 nomes, no mínimo, que tem mais capacidade do que eu para coordenar a minha arquidiocese, mas aprove ao Espírito Santo me escolher, lá do fim do mundo. Tem gente melhor do que você no Ministério de Comunicação, tem fotógrafo bem melhor do que você, tem gente que filma melhor do que você, cara, aí fora. Claro que tem, tá cheio. Tem gente que faz melhor do que vocês todos juntos. Mas vocês têm o que ninguém lá fora tem. Vocês são carismáticos e precisam honrar isso. Nenhum deles tem. Nenhum deles tem. Viu, meu coordenador? Vem cá. Tem muito mais gente capacitada do que você. Tem gente mais capacitada do que você para coordenar o Estado, cara. Claro que tem, tá cheio. Mas o Espírito Santo escolheu você. Você é a bola da vez, cara. E se nós nos tornarmos amigos do Espírito Santo, Ele vai comunicar para nós o que ninguém aí fora recebe. Ninguém aí fora recebe. A nossa comunicação precisa ir além, gente. É muito mais do que postar em Facebook. Isso
Comunicadores, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os meus coordenadores de grupo ontem. Eu perguntei para os meus coordenadores de grupo de oração, por isso que eu mandei os dois ficarem aqui. Nós estamos em ano de eleição, gente. Eu perguntei para os meus coordenadores de grupo de oração: vocês estão falando nas reuniões de núcleo que nós temos candidatos nossos da renovação? Que nós temos um candidato a deputado federal que se chama Diego? E que nós temos o Jura aqui na província, que é candidato a estadual, que nós temos o Evandro, que temos o Gessane. Eu questionei os meus, claro, lá eu falei só do Jura, porque não é por ser da província, aqui está espalhado. Eu perguntei isso para os meus coordenadores, e teve muitos, para minha tristeza, que baixaram a cabeça. A nossa comunicação precisa ir além. Nós precisamos comunicar a verdade, e a verdade é que nossa política está podre, e a verdade maior é que enquanto a gente reclamar de político, nada vai mudar. Nós vamos ser eternamente reclamões. Eu vinha conversando com o Jura, eu falei para ele o seguinte: esse negócio de política me cansa, a gente fala, e ele também. E eu falei por ele: você sabe por que eu não desisto de falar de política? Porque eu sou político mesmo, eu falo onde eu vou, eu falo, não quero nem saber. Gostando, não gostando, eu falo. E sabe por que eu não desisto? Porque eu tenho a minha consciência em paz, que eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho sido profeta, eu tenho brigado com gente grande. Semana recebi a visita de semana não, faz umas 2, 3 semanas, recebi a visita de um assessor de um deputado. Foi bem claro comigo, quer fazer um acordo comigo, né? Para eu trazer ele para a igreja. Eu dei risada e falei: tá bom, a gente conversa. Até hoje. Nós vamos conversar um dia. E todo dia eu rezo por ele, pedindo um derramamento do Espírito Santo. A nossa comunicação precisa ir além. A nossa comunicação precisa avançar em todos os aspectos, porque, repito, nós temos o que ninguém aí nesse mundão tem. Amém. Você é carismático, cara. Você tem o que ninguém tem, gente. Nós temos uma coisa que ninguém tem, sabe? Vem cá, chefa Lília, olha lá, ó. Vem, Leninha, também. Vamos todo mundo junto aqui, ó. Fazer um bolo aqui. O que eu estou encerrando. De Santa Catarina é o Ednei. Cadê o Ednei? Vem cá também. Sabe, Lília, não sei se você ouviu, eu estava falando para eles. Tem muita gente melhor do que nós, né? Tem muita gente melhor do que nós, mas o Espírito Santo escolheu nós. E nós temos o que ninguém aí fora tem. Eu quero pedir muito a Deus que você possa sair desse fórum com esse fogo que aquela mulher clamou pelo filho dela, né? Eu vejo as lutas, os sofrimentos, os desafios de quem caminha comigo na minha arquidiocese, né? Aqui na província, o Jura, que colocou o nome dele à disposição. Nossa, o Diego, que tem andado por esse estado, meu Deus do céu, como tem andado, e os riscos que correm, né? A gente andando pela província, tantos lugares, e as humilhações que passa, as críticas e tudo mais. Mas o diferencial nosso é o Espírito Santo. Nós temos contato com o maior comunicador que existe, o único que comunica a verdade absoluta. E glória a Deus por isso. Qual é o maior desafio? Comunicar Jesus em todos os lugares. Aproveitando aqui, Edson, e me chama a atenção porque eu tenho falado isso desde 2009, quando nós saímos com o projeto no Paraná, e hoje ele se estende a nível de Brasil. E hoje a igreja acolhe o projeto da renovação carismática por conta daquilo que plantamos lá em 2009, né, Laércio? E naquela época eu já alertava a questão da comunicação, de que nós, principalmente dentro da igreja, aqui eu falo pela igreja, que deixamos o meio de comunicação para trás. E as igrejas de Edir Pedir Mais Cedo e de Valdomiro Santiago cresceu no Brasil porque eles encontraram uma veia que patrocina tudo isso, que chama política. Então nós estamos de fato atrasados com relação a isso, porque muitas das vezes a gente pega esse microfone e Edson, e a gente falava a verdade, eu falo a verdade, eu falava de Petrobras em 2009, porque eu sou fornecedor dela,
E aqui eu coloco o meu negócio particular, dizendo assim, ó, tem problemas lá, mas muitos não me ouviam. Muitos. Coordenadores viravam as costas. Muitos. Pessoas que às vezes criticavam a gente saía, eu saía chorando dos lugares onde eu ia visitar. Porque as pessoas não estão ligadas naquilo que é a verdade da comunicação verdadeira. Ouvem aquilo que querem ouvir pelos meios de comunicação. E aí fazem daquilo a verdade. E quando a verdade está no Espírito Santo de Deus. Hoje eu tenho a graça de trabalhar como um grande comunicador. E aqui eu falo por mim, porque eu sei do que eu estou dizendo. Há 10 anos atrás conheci um padre chamado Padre Eduardo Dougherty. Eu acredito aqui que, levanta a mão quem conhece o Padre Eduardo. Comunicadores, vocês que não levantaram as mãos vão levar um puxão de orelha aqui agora, viu, coordenador? Padre Eduardo foi quem trouxe a renovação carismática católica para o Brasil. Se você não conhece, vai estudar a vida desse sacerdote, que hoje é presidente de uma emissora católica chamada TV Século 21. Quem não levantou a mão precisa aprender isso. Precisa saber ouvir a palavra da verdade, que vem aqui falar de Padre Jonas Abib de 30 anos atrás. E a gente precisa falar a verdade. Porque se nós não falarmos a verdade para vocês, vocês vão ficar nesse mundo pequeno, como diz o Edson, de uma câmera fotográfica digital, de um Facebook apenas. Esse sacerdote, há muitos anos atrás, criou, junto com o Padre Jonas Abib, a Canção Nova. Ensinou o Padre Jonas Abib a falar no rádio. E aqui, puxa a orelha mais uma vez. Vá conhecer Padre Eduardo. Ele era um grande e continua sendo um grande comunicador. De tudo que vocês ouviram aqui hoje, vocês precisam chegar em casa hoje, abrir a internet e procurar sobre a vida desse sacerdote. Um grande comunicador. Que aliás eu tive a oportunidade de estar junto com o Papa Francisco em Roma, porque ele foi convidado pelo então Mário Bergoglio. Porque são amigos de comunicação, porque são jesuítas que estão lá já há muitos anos falando de comunicação, ainda quando o Papa era bispo lá em Buenos Aires. Ele foi convidado para participar da Santa Missa por hoje, então, um grande comunicador, Papa Francisco. E o Papa Francisco tem nos dito muito, tem nos comunicado muito com relação à política, e eu sei que nós estamos passando o tempo, mas a gente precisa falar. Papa Francisco, em junho do ano passado, falava para os jovens: por que vocês estão de braços cruzados? Por isso que a política está suja. Não sou eu que estou falando, foi o Papa Francisco. Ele me fez o convite para retornar à política novamente. Porque nós trabalhamos muito em 2010 e é cansativo chegar num grupo de oração e as pessoas nem saberem quem você é. Vocês não têm culpa de não conhecer a gente. Mas o seu coordenador falhou porque não levou o material para você na época, não se comunicou contigo. E eu voltei para estar junto nesse projeto porque foi o Papa Francisco que me chamou. A política está suja porque nós lavamos as mãos como Pilatos. Isso está no YouTube. Eu trouxe um vídeo, mas não dá tempo de passar. Depois vocês procurem. Papa Francisco Política. Ele é bem claro, ele comunica isso para nós firmemente. E eu tive a graça de então conviver com o Padre Eduardo Dougherty, esse grande comunicador. Que aliás, depois desses 10 anos caminhando com ele, com um programa simples, bobo, de pesca na televisão. Imagina, quem sou eu? Eu sou um péssimo pescador, eu não sei pescar. Aliás, estão gravando aí, vai entrar lá do ar, eles vão tirar sarro, porque eles sabem que eu não sei pescar. Mas é na simplicidade da comunicação que eu fui entrando nos meios de comunicação católico e trazendo outros irmãos que estão fora da igreja para conhecer a TV, para fazer parte do projeto da TV. Hoje nós temos vários sócios na TV Século 21, pescadores que nunca foram à igreja e nos ajuda a manter aquela obra de evangelização, de comunicação. E depois fui conhecer
um outro sacerdote chamado Padre Reginaldo Manzotti, um grande homem de comunicação, muitas vezes caceteado pela própria igreja, por alguns padres que ficam dentro da igreja e não saem de dentro do seu mundinho pequeno, e aí recebe críticas, assim como a gente, Edson. Um grande homem de comunicação. Tive a felicidade de estar com ele nessa semana, e a gente brincou um pouco. Ele falou assim: Jura, vamos fazer um selfie, porque eu sei que o Dom Moacir gosta de você. A foto está aí, não? Coloca essa foto, que eu quero ir encerrando, para vocês entenderem um pouquinho daquilo que a gente tem vivido no Paraná. Quando a gente foi brincar com eles, nós tiramos essa foto. Lá do lado esquerdo, o Padre Reginaldo. Lá em cima, o Padre Klein, um outro grande comunicador lá de Curitiba. E abaixo, como diz o Hugo, uma foto que vai ficar para a história. Como é que é, Hugo? Lendária. Porque com a minha simplicidade de pescador, porque não sou pregador, eu sou um pescador. Eu sou como Pedro. Ainda não fui resgatado para pregar. Mas com a minha simples brincadeira de pescador, eu tirei um sorriso de Dom Moacir, coisa rara da gente ver. Isso é comunicar. Eu me comuniquei aí com o meu coração. Brinquei com o Espírito Santo, dizendo para ele: eu vou no meio só de fera, mas eu quero tirar um sorriso deles. E isso, para mim, é uma maneira de se comunicar. E que você faça a comunicação do teu jeito, mas sempre junto com o Espírito Santo de Deus, para que você possa, de fato, falar a verdade. Deus os abençoe. Amém. Vamos. Amém. Vamos então nos preparar para recebermos o Santíssimo. Queria que você erguesse os braços e repetisse comigo: vem Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer, vai onde eu não posso ir, cuida das coisas e das pessoas que eu não posso cuidar. Espírito Santo, enche-me de ti, me renova o meu ministério. Ergue os braços bem mais alto, fala: vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Antes da gente cantar, quero convidar você a soltar a sua voz junto comigo. Força, solta a sua voz. Vamos deixar que nesse momento o Espírito nos envolva, recebendo Jesus. Pode ser mais forte. Abra os olhos, vai olhando para Jesus que vai entrando aqui. Força na sua voz, continue orando, mais alto, povo de Deus. Isso, pode ser melhor. Força. Força. Força, continue. Vamos aplaudir o Senhor. Força! Estende as tuas mãos agora. Estende as tuas mãos em direção a Jesus. Fixa os seus olhos nele.
O que essa palavra falou ao teu coração? O que essa palavra mexeu com você? Eu quero pedir que, antes de cantarmos, você coloque a mão sobre a pessoa que está do seu lado. Estou vendo o Laertes colocando a mão sobre o Jura. Eu quero louvar muito a Deus por toda a comunicação de Deus que o Jura, que o Diego, o Evandro, o Gessane, eles têm feito na política. Eu tenho acompanhado na Arquidiocese de Curitiba, na província, a caminhada que não é fácil. É só o Espírito Santo, viu, Jura? É só pelo Espírito Santo, viu, Laertes? E vocês sabem do que eu estou falando. Mas você com o seu ministério, quais são as suas lutas, meu irmão? Eu quero pedir que a gente cante depois, Hugo, sabe? Para que a gente possa olhar para Jesus primeiro e fazer uma oração bem objetiva. Às vezes nós carismáticos fazemos algumas orações tão empolgados. Mas olha para Jesus. Quais são as tuas lutas? É o momento de você agora se derramar, meu irmão. Pode ser que há muito tempo você não faz isso. Quais são os seus medos no Ministério de Comunicação? Quais foram as pancadas que você tomou até aqui? Quando eu pregava falando que às vezes nos nossos retiros todo mundo elogia o pregador, os músicos, até as cozinheiras são lembradas. Eu, em 23 anos de renovação, Denis, eu nunca vi ninguém elogiar o Ministério de Comunicação, é sério mesmo, não falei brincando. E isso muitas vezes nos machuca. E não adianta falar que não machuca porque a gente é humano. Então fale para o Senhor agora as suas lutas, os seus sofrimentos, os medos que você carrega. Você que nesse momento sente até vontade de chorar, não tenha vergonha, derrama o teu coração. Começa a conversar com Jesus agora olhando para Ele. Fala para Ele. Fala, Senhor, eu estou aqui a teu serviço. Me dá o Espírito Santo, Senhor. Ele é que comunica a tua verdade, Jesus. Me preencha do Espírito Santo. Eu quero sair daqui diferente. Esse fórum não pode ser mais um momento. Ele tem que modificar, tem que transformar a minha vida. Vai dizendo isso. Vai falando, Jesus, me dá o Espírito Santo. Eu quero sair daqui com brilho, com valentia. A minha maneira de escrever precisa ser diferente. Eu não posso ter medo de falar sobre o óbvio. Vai se derramando. Vai se derramando diante do Senhor. E o Senhor me fala assim, que algumas pessoas aqui precisam se aproximar desse altar. Pode vir. Peça a Jesus agora o milagre que você precisa. A graça que você precisa. Faça esse momento de entrega total. Venha mesmo. Fique em volta, não tem problema, gente. Pode. Vamos nos juntando. Aqui está a verdade. A verdade que nós precisamos comunicar. A nossa comunicação profética, ela só vai acontecer a partir daí. A partir daí. A nossa comunicação profética em tudo. Aquilo que eu falei da política, gente. A partir desse momento, você precisa sair daqui e comunicar às pessoas da sua paróquia, da sua diocese, que existem homens de Deus na política, colocando o nome à disposição. Você não pode ter medo. Alguns aqui estão vivendo um grande desafio na família. Apresenta a tua família que
Reclama porque você está aqui hoje. Fala para Jesus da tua família e pede o Espírito Santo para tua família. Pede um milagre. Vai dizendo: Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer na minha casa. Visita agora. Derrama-te, Espírito Santo, sobre os meus. Vai pedindo a graça de comunicar a verdade na tua casa, no teu trabalho, meu irmão, no teu trabalho, no teu emprego, na faculdade. Vai dizendo: ó Senhor, dá-me o teu Espírito, dá-me aquele que comunica a verdade, Jesus. Eu preciso dessa graça nesse dia. Vai pedindo, meu irmão, sobre os teus sofrimentos, as tuas lutas, sobre a tua saúde. Você que está passando por alguma enfermidade, vai clamando, não silencia não, vai clamando, vai desejando. O Senhor me fala que é um momento de grande libertação. Vamos erguer os braços. O Senhor quer realizar libertação no meio de nós. Libertação da tristeza, libertação da angústia, libertação do medo, da mágoa. Todas as mágoas que estão no teu coração, vai derramando essas mágoas agora. Fala das tuas mágoas. Fala das tuas mágoas, dos teus ressentimentos. Fala das tuas brigas. Fala da tua luta. Fala: Senhor, me dá o Espírito Santo, porque eu não sei, eu não consigo, eu não posso viver sem o teu Espírito, Senhor. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Onde o Espírito de Deus está, a glória permanece. Onde o Espírito de Deus está, milagres acontecem. Peça ao Espírito Santo, clame o Espírito de Onde o Deus. Espírito de Deus está, a glória permanece. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Quero te ver, te conhecer, me apaixonar mais e mais. Eu sou do meu amado, Sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, eu sou do meu amado, e ele é meu. Olhe para Jesus e cante: eu sou do meu amado. sou do meu amado. Olhe para ele e cante: Sou do meu amado. Meu irmão, queria te convidar, você que está aí, sair do seu lugar, e que todos nós pudéssemos estar bem pertinho de Jesus. A gente pode até arredar essas cadeiras que aqui estão, porque tudo que nós vivemos neste final de semana, tudo que nós experimentamos neste fórum regional de comunicação, ele tem como principal princípio este que está diante de nós, meu irmão. Agora nós nos prostramos diante do Senhor, diante do Rei dos Reis, diante do amor, diante da comunicação,
porque nós queremos entregar ao Senhor, ao nosso Senhor, toda a nossa vida. Aqui está quem comunicamos, irmão. Aqui está quem nos seduziu a estar no Ministério de Comunicação Social. Aqui está quem nos seduziu a estar na Renovação Carismática Católica. Aqui está o princípio de tudo, 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 meu irmão. Diante de nós se encontra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está aqui para nos curar, Ele está aqui para nos tocar, Ele está aqui para nos capacitar, derramar sobre nós os carismas, os dons. Por isso, meu irmão, eu quero te convidar. Olha para o Senhor, olha para o Senhor, e diante de tudo que nós vivemos, nós precisamos do Senhor. Sabe, meu irmão, existe um grupo de oração lá no seu bairro, que ele precisa de você, comunicador. Existem pessoas na sua rua que precisam de você, comunicador. Precisam do seu sim, precisam da sua doação, do seu compromisso. E eu quero convidar você, meu irmão, diante do Rei dos Reis, a entregar o seu ministério, a entregar as suas dificuldades, a entregar o seu grupo de oração. Sabe, aquelas ações que tanto sonhamos e por vezes parecem estar tão distantes. Vamos entregar ao Senhor que vai nos dar toda a capacidade. Meu irmão, entrega para o Senhor as tuas dificuldades, os teus medos, aquilo que o Senhor precisa te ajudar neste momento. Vai entregando, meu irmão, porque o Senhor está prometendo um tempo novo. A região sul está recebendo do Senhor toda a unção de comunicação. Nós queremos chegar a partir de hoje nos nossos grupos de oração, revigorados com a força do Senhor. Queremos chegar nas nossas dioceses, nos nossos estados, fortalecidos pelo Senhor. Por isso, meu irmão, peça a força do Senhor, peça a força de Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Olha, Senhor Jesus, para o estado do Paraná. Olha, Senhor, para o estado de Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul. E abra as portas, Senhor. Que a nossa comunicação chegue em todos os lugares, no interior dos interiores, Senhor Jesus. Que a nossa comunicação atinja. Nos capacita, Senhor, para chegar naquele irmãozinho que está pensando em perder sua vida, no irmãozinho que não está mais vendo sentido em viver. Nos ajude, Senhor, a chegar nas famílias que estão destruídas, nos jovens que estão perdidos. Nos capacita, Senhor, que nestes 3 estados nós possamos estar anunciando o Teu amor, Senhor. Anunciando, Senhor Jesus, o quanto Tu és bom. Olhe para Jesus, olhe para Jesus. O Edson pregava que está escrito nos documentos da Renovação Carismática Católica que o movimento, ele tem um espírito profético dentro dele. O nome desse espírito profético é Ministério de Comunicação Social. O seu ministério e o meu precisam ser proféticos. E a palavra profeteia quer dizer aquele que fala em nome do seu Deus. O seu ministério, você precisa falar em nome de Deus. E o que você precisa falar é que Jesus é o Senhor. Nós somos chamados a ser profetas do senhorio de Jesus, a declarar em nome da Renovação Carismática Católica, em nome da Santa Igreja, que nós todos somos do nosso amado, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso pastor. Então eu convido você agora a ficar de pé. Fique de pé. Olhe ainda para Jesus. Abra espaço para que todos nós vejamos o Senhor. E profetize. Fale em nome do seu povo. Fale em nome da sua diocese. Fale em nome do seu grupo. Que nós pertencemos a Jesus Cristo, Senhor. Que você pertence a Jesus. Que você é esposa dele. Que você é esposo dele.
que o seu grupo, a sua diocese, o seu ministério, o seu estado pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Deus da nossa vida, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Nós somos do amado, nós somos de Deus, nós não somos de outra coisa a não ser o Senhor. Eu profetizo em nome da Arquidiocese de Curitiba, que a Arquidiocese de Curitiba pertence a Jesus Cristo, Senhor, pertence ao Messias, pertence a Deus Todo-Poderoso. Remassuricantorô labaceta ralabai neressorelá. Kirielesso nerala bassota ralabai neresso. Kininessora labanai neresso. Profetiza ministério, profetiza igreja, profetiza irmãos. Profetizem, profetizem. A igreja precisa de profetas, a igreja suscita profetas. Deus precisa de você nessa manhã. Profetize a autoridade de Jesus Cristo, profetize que Jesus é o Senhor. Remassorebassuninalabaineceile Kirilenesorelaine Kirie Keralamanaire sorelaire Kirilenesorelamanire Kiriele sorelaine. Levante seus braços, levante sua voz. Eu sou do meu amado, vai! Eu sou do meu amado. Cante forte a Ele, vai! Eu sou do meu amado. Deus quer ouvir a sua voz. Eu sou do meu amado. E Ele é meu. E Ele é meu. Vai, ministério, vai! Eu sou do meu amado. Profetiza, vai! Eu sou do meu amado. Profetiza, vai! Eu sou do meu amado. E Ele é meu. E Ele é meu. Só as vozes dos profetas, vai! Eu sou do meu amado. Deus quer ouvir a sua profecia. Eu sou do meu amado. E Ele é meu. Continue cantando, vai. Eu sou. Quando as dificuldades na sua diocese vier, você vai cantar. Quando vier a vontade de desistir, você vai cantar. Quando vierem as tribulações, você vai cantar. É isso que você precisa cantar. Eu sou do meu amar. E mais do que uma canção, precisa ser uma verdade no seu coração. Mais do que apenas música, precisa ser a sua verdade. Isso precisa ser seu. Levante seus braços, ministério, e cante forte ao Senhor. Vai, vai. Eu sou do meu amado. Yeah. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. E Ele é meu. E Ele é meu. E aplauda Jesus, aplauda o Senhor. Viva Jesus Cristo! Viva Jesus Cristo! Faça barulho para o Senhor nessa manhã. Que Deus coloca forte no meu coração. Quando a gente canta essa música, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É que nós devemos olhar para Jesus e relembrar agora as situações que traz dor ao nosso coração. Às vezes tem coisas que nós vivemos, né, que ninguém cobra de nós, mas não tem ninguém assim, né, que fica pegando nosso pé, mas nós mesmos nos cobramos por causa das nossas fragilidades, os nossos pecados. Quantas vezes que nós mesmos, né, somos o pior inimigo de nós.
né? Fica pensando se eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquela forma. E aí, nós nos conhecendo, a nossa fragilidade, nós vamos sentindo culpado pelo fato de não poder, às vezes, não dar o 100% para Jesus. E Deus, nessa manhã, Jesus quer tocar o seu coração profundamente, a partir da sua miséria, a partir da sua fragilidade, a partir da sua dificuldade. Por isso, olhe para Jesus. Você é de Jesus, você é amado por Jesus. E com a mão no coração vai falando: Senhor, receba minhas fragilidades, minhas dores, minhas angústias. E deixe que Jesus agora vai cuidando daquilo que você não dá conta, que você sozinho não dá conta, que você já tentou largar, que você já tentou se livrar, mas por você mesmo você não dá conta. Deus quer cuidar do seu coração, da sua intimidade, dos seus sonhos, daquilo que você não conta para ninguém. Deixe que o Espírito Santo sonde seu coração agora. Aquilo que ninguém sabe, só Deus. E nesse momento Deus está na nossa frente, derramando o seu amor. E nessa oração sincera, simples, o Espírito Santo vai colocar amor no nosso coração. Quais são as áreas da sua vida que precisa de amor, de carinho, de misericórdia? E deixe que o Senhor te ame. Deixe que o Senhor te cuide de você. E quem sentir desejo no coração, vai orando em língua suavemente, para que o próprio Espírito Santo convença seu coração, que às vezes é duro igual o meu, que é teimoso igual o meu. O Espírito Santo agora vai revelando o amor de Jesus por você, pela sua história. Deus te ama, irmão, Deus te ama. Muito mais que um servo da comunicação, você é um filho amado de Jesus, amado do Pai. E deixe que o amor de Deus entre na sua vida uma vez mais. Nos ama, Senhor. Ama o seu povo, Jesus. Ama o seu povo, Senhor. E eu quero que você, ainda em oração, escute esta palavra que o Senhor nos dava para este momento. Uma palavra que, nesta noite, antes de dormir, eu ouvi a própria Maria, Mãe de Deus, nesse santuário tão divino, sussurrando no meu ouvido, dizendo assim: eu quero estar ao lado dos meus filhos comunicando. E deposito sobre eles esta palavra santa do Pai sobre a vida deles. Eram bem essas palavras de Maria que eu pedi a ela que rogasse por este dia. E eu quero que você tome posse desta palavra para o seu viver, na presença de Jesus Cristo vivo. Você, coordenador diocesano, que às vezes está se sentindo desesperado por se estar sozinho, você que veio representando muito a sua diocese e está se pensando: o que eu estou fazendo aqui? Ou você mesmo lá no seu grupo de oração, sentindo o último, aquele que parece que ninguém vê, que ninguém ajuda. Escute o que o Senhor vai dizer para você. Que esta palavra seja a voz de Deus para todo o seu ministério. Em Isaías, no capítulo 40, no versículo 3 e seguinte, diz assim: uma voz exclama: abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta na estepe uma pista para nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixadas, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas
juntas apreciarão o esplendor. Porque a boca do Senhor o prometeu. Clama, disse uma voz, e eu respondi: que clamarei? Toda a criatura é como a erva, e toda a sua glória como a flor dos campos. A erva seca e a flor fenece, quando o sopro do Senhor passa sobre elas. Verdadeiramente, o povo, nós somos semelhantes à erva. A erva seca, a flor fenece. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Subiu uma alta montanha para anunciar a boa nova a Sião. Ele vai com força a voz para anunciar a boa nova a Jerusalém. Ele vai a voz sem receio, dizei às cidades de Judá: eis aí o vosso Deus. Palavra do Senhor. O Senhor dava a uma irmã uma confirmação desta presença de Maria, que uma Maria colocava a mão sobre nós, acariciando as nossas cabeças. Ela está do nosso lado. Estamos consagrados à Mãe. E essa palavra, eu quero que você leve ela para o seu coração, para a sua vida. É uma palavra que exprime a comunicação em Deus. E aquele que é a razão da nossa comunicação está em nossa frente. E olha ao seu redor. Somos todos secos, plantas secas. Só que quando estamos guiados naquele que está à nossa frente, nascemos a mais bela flor. Não sou eu que estou dizendo, não é o Darlan, não é o Fábio, não é o Hugo, é Jesus. Você é comunicador, a mais bela flor. Para os outros, para muitos, somos a palha seca. Como dizia o Edson, muitas vezes nem lembrados. Mas para este Senhor maravilhoso, glorioso, poderoso, somos uma flor preciosa, germinante. E o melhor, uma flor que tem dado frutos. E o fruto de hoje é você. O fruto de hoje que esta flor maravilhosa que é o ministério está dando é você. E olha para quem está do seu lado. Esta pessoa é um fruto precioso, que esta flor que é este ministério está dando. E quantos queriam estar aqui e não estão, mas são flores preciosas deste ministério. E digo para o teu coração: você nunca estará só, porque o Senhor está aqui. Vamos cantar mais uma vez o refrão desta canção que nós cantamos por último. Que o Espírito mesmo possa confirmar todo este momento. Agraciado, bendito, zeloso, unificado da presença do Senhor no meio de nós. Solte a sua voz com o ministério e cante. Proclame, proclame. Meu amado, somos, Senhor, somos teu, Senhor. eu sou do meu amado. Olha para o Senhor e diga para Ele que tu é dele. Eu sou do meu amado, e Ele é meu. Só Santa Catarina cantando bem forte.
forte, canta. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu amado. Eu sou do meu. E Ele é meu. Paraná, canta bem forte, eu sou do